violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus, diretamente aqui do Templo de Salomão, nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu casamento, o seu trabalho. Nós abençoamos em o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus. Se você crê, então diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho um privilégio muito grande de anunciar, de chamar a sua atenção para esta quarta-feira, às 8 horas da noite. Aliás, 7 horas da noite. 7 horas da noite, porque às 8 nós começamos a reunião. Mas de 7 até às 8, você vai ter a oportunidade de ter o seu encontro com o Senhor Jesus, você conhecê-lo. Quando você entrar no Templo de Salomão e começar a meditar na palavra que é colocado num vídeo, você vai se integrar ao Espírito do Altíssimo. Aliás, por falar em Espírito do Altíssimo, esta quarta-feira nós teremos a Noite do Avivamento. Se você está cansada, se você está enjoada, se você está desanimada, se você está cansada de ser você mesma, se você está vazia, vazio, minha amiga, meu amigo, esta noite nós teremos a Noite do Avivamento. Por quê? Porque o Espírito do Altíssimo almeja glorificar o Filho dele através de você. O Espírito Santo quer usar o seu ser, o seu corpo, para glorificar Jesus através de feitos magníficos, maravilhosos. Mas é preciso que você tenha o Espírito Santo para que você possa ser uma testemunha viva da sua presença. Para tanto, esta noite de quarta-feira, a reunião começa às 8, mas a entrada já estará, os portões do templo já estarão abertos antes mesmo das 7 horas da noite. E você é o nosso convidado. Aliás, se você não pode vir à noite, você também pode vir às 10 horas, começando a partir das 9 horas da manhã, com o Bispo Clodomir. Então você é o nosso convidado para receber o Espírito de Deus. Invista a sua vida no Espírito Santo e você vai ver que a sua vida vai ter sabor, a sua vida vai ter gosto, porque não há vida sem o Espírito de Deus. É impossível uma pessoa viver neste mundo sem o Espírito de Deus. É impossível. Ela vegeta, ela tem vegetado, ela tem empurrado a sua vida com a barriga. Somente quando ela recebe o Espírito de Deus é que a coisa muda, se transforma completamente, como da água para o vinho. E é isso que nós estaremos trabalhando, estaremos unindo a fé nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. Você agora vai ouvir um testemunho do que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Olha só. Eu vim de uma infância muito conturbada, né? Meu pai tinha um problema com alcoolismo,
E a convivência em casa era terrível. Ele passava os dias fora de casa e às vezes a gente não tinha ideia de onde ele se encontrava. E aparecia depois de 3 dias, até um mês. Estava na gandaia, chegava, batia na gente, na minha mãe, na minha irmã. E era um inferno dentro da minha casa, a gente não tinha paz. Às vezes, só de a gente demorar a abrir o portão para ele, 3 horas da manhã, 4, ele já chegava agredindo. Então, eu cresci nesse lado conturbado. A minha irmã se suicidou. Ela tomou remédios e até hoje ninguém sabe o porquê que ela fez isso. Era uma moça, assim, aos nossos olhos, era direita, ela ia para a escola, voltava para casa. Foi uma coisa, assim, uma surpresa, né, para a gente. E era a pessoa que eu gostava muito, minha única irmã. E aí, depois que ela faleceu, meu pai continuou do mesmo jeito, agredia eu, minha mãe. E depois de 4 meses, a minha mãe veio a falecer, por conta que ela sofria de diabetes e ela não seguia a orientação médica e ela veio a óbito. E aí eu fui crescendo assim, sozinho, que ele saía, me deixava dias dentro de casa, sozinho. A mãe dele, que vinha fazer comida às vezes para mim. Então eu ia para a escola, voltava, ele não estava em casa. Às vezes quando chegava, bêbado, deitava lá no pátio da casa mesmo. Às vezes estava tão bêbado que nem chegava a entrar. E eu tinha que carregar meu pai nessa situação. Até que uma vez ele ficou quase um mês fora de casa. Então eu tive que ir para a casa da minha avó e ficar em casa ao mesmo tempo. E um vizinho meu começou a me convidar para ficar na casa dele, para jogar videogame. Só que não era o videogame. Ele passava a mão em mim enquanto eu jogava e começou depois a me apresentar revistas pornográficas, até que veio o abuso sexual. Eu me senti uma pessoa, um lixo, triste, por conta que as 2 pessoas que eu mais amava, eu tinha perdido. O meu pai não gostava de mim, nem gostava nem dele mesmo. E uma voz que falava dentro de mim, para mim optar pelo lado feminino. Porque eu já tinha aceitado aquela situação, né? E com 12 anos de idade eu comecei a tomar o anticoncepcional. Era uma pessoa agressiva, eu não ia mais para a escola. Comecei a tirar notas baixas, até que uma tia pediu para me morar com ela. Quando essa minha tia saía, eu começava a usar coisas de mulher, ou seja, as coisas dela. Foi que aos 14 anos eu já parecia uma moça. Inclusive, muitas pessoas lá nem me reconheciam mais na cidade. Aí eu comecei a sair com outros rapazes, começou a crescer seio em mim, não nasceu barba, o cabelo cresceu e eu comecei a optar por roupas femininas. Então, lá na cidade, até o meu nome eu troquei e as pessoas me chamavam pelo nome de mulher. Era uma total enganação. Foi que quando eu vim para São Paulo, tive uma proposta lá de vir para São Paulo, aos 17 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, foi totalmente diferente do que eu pensava. Tinham me falado uma coisa lá, quando eu cheguei aqui era outra. Eu descobri que eu tinha vindo clandestinamente, bancado por um cafetão que eu nunca vi, e que eu tinha que sair toda noite para pagar essa passagem, que ele cobrou em dobro o valor correto dela para ele. Senão nós éramos ameaçados. E todo dia eu saía para fazer programa, o dinheiro que eu ganhava, muitas das vezes eu ia para a biqueira, comprava em cocaína, ia para os bares e bebia. E assim sucessivamente, e aquilo nada supria. A hora que eu esquecia de tudo isso, e inclusive do trauma do passado, era quando eu ia para a balada, cheirava cocaína e bebia a noite inteira, tomava êxtase e saía para orgia. Cheguei a sair com casais. Uma vez eu tive que me jogar de dentro de um carro em movimento na Avenida Anhanguera, porque um cliente me estranhou, ele estava bêbado, e aí ele se chocou com o porte e daí eu não vi mais nada. Saí correndo na avenida e peguei um táxi e fui embora. E sempre nessa mesma vida. Alugava um apartamento, era despejado, porque o dinheiro que eu pegava não tinha responsabilidade, acabava usando tudo em droga, aí depois eu adquiria tudo de novo e perdia.
Eu não entendia por que esse círculo, né? Eu tentava mudar, quando eu me via eu estava na mesma situação, fazendo programa, tentava fazer cursos, não era aceitado pela sociedade. Ouvia vozes constantes, via vultos, pesadelos. Eu chegava a passar a noite sem dormir por conta disso, da droga, principalmente por causa da droga. E eu não usava mais a droga que me usava. Até que eu conheci o crack. Quando eu conheci o crack foi meu fundo de poço. O crack fez eu secar, a minha aparência ela foi se acabando, fui ficando magro, vendi minhas coisas e fui morar na rua. Fui para embaixo da ponte e quando eu fui para baixo da ponte, eu lembro que no dia que eu cheguei embaixo, na linha do trem, eu estava arrumado de salto alto, maquiado, a aparência ainda era boa, mas dentro de mim eu já tinha me entregado já. Eu estava devendo cafetão. Uma noite antes, o cafetão tinha dito para mim assim: se você não aparecer com os R$ 25 da diária dessa noite, eu vou te bater, eu vou te deformar todinha. E eu fiz esse dinheiro, mas eu fumei tudo em crack. Aí quando foi 6 horas da manhã, eu falei assim pro cliente: eu vou descer aqui, embaixo desse viaduto, e eu vou sair andando no mundo aí. Tinha perdido a suposta dignidade que eu tinha, o orgulho que eu tinha caído. Tinha caído tudo por terra lá naquele momento. E eu saí andando na linha do trem, fui jogando sapato para um lado, bolsa para o outro. E comecei a chorar em direção a outro viaduto e fui andando. Foi que quando eu cheguei no outro viaduto, eu encontrei um outro colega homossexual que já estava lá, já naquela situação terrível. Me convidou para fumar crack, eu sentei lá. Eu contei minha situação para ele, comecei a chorar. E ele falou: toma, fuma aqui, que vai passar. Comecei a fumar crack todo dia, constantemente, mais do que eu fumava. E aí eu saía debaixo da ponte só para ou roubar, ou para me prostituir, ou para pedir. As pessoas tinham medo de mim. As pessoas olhavam e viam: ó, o travesti, morador de rua, usuário de crack. Isso é um lixo. Eu tinha vergonha, eu tinha nojo de mim mesmo. Tinha as vezes que eu ia na casa da cidadania tomar banho, me arrumar, mas a sujeira não era no meu físico, a sujeira era dentro de mim. Eu era uma pessoa suja. E foi que uma vez eu subi num viaduto bem alto, próximo à faculdade de Campinas. Era 3 horas da manhã. A voz dizia: pula dali, pula lá de cima, acaba com isso. Você não tem dinheiro nem para fumar a sua droga. Foi que eu subi lá e quando vinha aparecendo um caminhão que eu ia pular, apareceu 2 homens, usuários de crack também. E falou assim: moça, não faz isso não. Aí me puxaram da ponte, eu saí andando com eles no trilho. E aí eles me ofereceram crack, eu fui fumar. Daí depois que eu fumei, eles foram embora enquanto eu fiquei lá na loucura. Eles foram embora e aquilo sumiu da minha cabeça, aquela voz. Aí eu fui pra biqueira e cheguei lá com o traficante e falei assim: ó, tem como eu ficar aqui, vender, passar o negócio pra você? Foi que eu comecei a vender droga, e eu comecei a traficar, acertava o dinheiro com eles. O lucro da droga, eu usava tudo em crack, tudo em crack. Até que uma vez, eu dentro de uma construção em Campinas também, era uma sexta-feira. Eu lembro que eu estava com vazio dentro de mim. Ele me consumia todo dia, mas nessa sexta-feira, eu já tinha ficado 15 dias sem comer.
sem comer, eu não conseguia nem firmar a vista, com uma fraqueza no meu corpo. Eu não tinha não dormi nada, os 15 dias, só fumando crack. Aí eu me arrumei, fui lá embaixo, coloquei uma roupa, fui lá embaixo, fiz programa lá, fui na biqueira, comprei 5 pedras. Eu sei que 3 eu fumei assim que eu nem vi. Quando faltava 2 só para acabar, eu vi uma coisa muito feia na minha frente. E essa coisa ficava rindo, era uma aparência de um homem. Eu tava, não sei se era loucura, eu já via eles. E ficou rindo de mim. E eu saí correndo, peguei um pau e fui pra cima daquela pessoa. Eu achava que era uma pessoa na loucura do crack. Não era uma pessoa. Aí eu percebi que tava mal mesmo. Aí, quando eu ia pular de cima da construção, era no 3º andar. Um guarda gritou, eu lembro como se fosse hoje. Gritou assim: moça, cuidado! Aí eu olhei para trás, eu vi que só faltava uma mureta assim para me cair. E aí aquilo sumiu, eu desci. Aí quando foi no outro dia de manhã, amanheci fumando crack a noite inteira. Quando foi de manhã, apareceu um senhor lá, que eu nunca vi na vida. Ele disse assim: de vocês 3, aqui morava, lá nessa construção morava eu e 2 caras. Um deles era um namorado meu, morador de rua também. Ele falou assim: de vocês 3, a única sincera aqui é ela. E eu falei pra ele, assim, eu não sou ela não, senhor. E ele falou assim: não? Eu falei, não. E ele falou assim: mas eu vejo sinceridade nos seus olhos, você quer mudar de vida? Eu falei assim: eu já tentei muitas vezes, mas eu nunca consegui. Não sei como, mas eu quero. Ele falou assim: sua vida acabou de mudar. Eu não aguentava mais aquele sofrimento. Eu não tinha prazer mais em nada. Eu era escravo do vício, escravo do meu corpo, escravo de tudo. Meus familiares já tinham me dado como morto já. As pessoas que supostamente me chamavam de amiga, de amigo, elas se viraram contra mim. Me vi embaixo da ponte, elas zoavam comigo. Era uma situação muito humilhante. Só que eu não sabia que ele ia me levar para mudança mesmo. Aí ele falou para mim que talvez a minha vida estava daquele jeito porque eu tinha me afastado de Deus. Aí eu falei para ele: eu não conheço Deus. Deus para mim é aquele que está, sei lá, pendurado numa cruz, que morreu. Porque se Deus existisse, a minha vida não era assim. Essa porcaria. Não tenho nem documento. Eu perdi tudo. Ele falou assim: mas você vai comigo hoje à tarde na igreja falar com Deus? Eu falei: eu vou sim. Foi que quando eu me arrumei tudo, vesti de mulher como me vestia, era normal. Eu fui para a igreja. Aí quando chegou próximo à Igreja Universal, eu falei assim: ali eu não entro. Aí ele falou: mas é a única que tá com a porta aberta. Ele chegou até a brincar. Entendeu? E Deus não tá lá na placa, não. É aqui que a gente vai entrar. E a gente entrou, eu, o namorado e ele. Chegou lá, um pastor apareceu. E tudo que ele falava ali era direto comigo. E aí eu voltei, e vim de lá muito tranquilo, leve. Era o dia D, o dia da decisão da minha vida. E explicou lá tudo direito. Aí eu voltei na segunda, não entendia nada. Mas dentro de mim eu queria mudar. Dentro de mim eu queria mudar mesmo. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu estava disposto a pagar o preço para mudar, porque eu já tinha buscado em tudo a felicidade. O que eu precisava, eu nunca achei. Eu falei: a única chance agora é essa. Eu vou abraçar.
fui na segunda, fui na terça-feira. E ninguém sabia que eu era homem lá dentro da igreja. Todo mundo me tratou bem na Universal. Quando eu entrei lá, desacreditado, humilhado. Como é que pode um homem sair com vários homens numa noite, ter relação com uma mulher e receber dinheiro em troca? E não era pouco, era coisa de milhares. E ser iludido desse jeito, depois não ter nada. Não era normal, mas para mim era normal. Foi que quando eu descobri que era um mal que agia na minha vida, desde a minha infância. E aí eu continuei perseverando nas correntes. Na terça-feira, foi o terceiro dia, eu cheguei para uma obreira na hora da oração, comecei a passar mal. Aí eu contei, eu falei assim, ó, ela falou, moça, você tá bem? Eu falei, eu não sou moça, eu sou um travesti, eu uso crack, eu moro na rua, me ajuda, eu não tô bem. Foi que essa obreira, ela impôs a mão na minha cabeça, orou, e daí eu não lembro de mais nada. Aí depois eu abri o olho novamente, aí ela pediu para me sentar, me deu um copo com água e me explicou tudo, que havia um mal na minha vida, não me distratou em nenhum momento, não falou para mim que era errado eu me vestir daquele jeito, né? Eu falei para ela assim, olha, eu queria que você me tratasse a partir de hoje como Hector, que é o meu nome, não como Sabrina, porque eu sei que isso é errado e agora que a senhora está me dizendo que é um mal que faz eu ser assim, eu não quero mais essa vida. Ela falou, então, sua vida já mudou. Aí foi quando eu comecei a vir na quarta, na quinta, entrei pro grupo jovem, fui na sexta e fui passando esse processo de libertação. Por 7 meses eu manifestava com espíritos imundos. E não era um, dois, eram vários espíritos. Foi quando me lancei, me batizei nas águas e ali eu me entreguei tudo. Queimei as roupas de mulher, joguei tudo fora, o vício já passou instantaneamente. A vontade do crack acabou, não precisei ir para clínica, não precisei tomar remédio, nada. Eu cortei o cabelo, orava muito, pedia para Deus tirar a voz de mulher, que eu tinha uma voz de mulher incrível. E me dá traços masculinos, pedia para Deus secar o seio, que era grande, pedi para Deus mudar meus modos de agir, tudo, meu andar, tudo, pedi para Deus mudar tudo, sacrifiquei e Deus foi fazendo toda essa obra na minha vida. Eu tinha desejo pela pessoa do mesmo sexo, eu me libertei daquilo, perdi aquele gosto maligno que eu tinha, desejo de suicídio, parei de ouvir vozes, parei de ver os vultos, era uma pessoa medrosa, eu não dormia direito. Aquele inferno ali passou, foi tão rápido que eu nem vi. Quando eu vi, eu já dormi em paz. A minha vida mudou assim, da água para o vinho. Eu arrumei um emprego, consegui tirar meus documentos, eu era indigente. Se eu morresse naquela situação, não tinha como provar que eu era alguém. Que nem um RG, nada não tinha. E aí eu consegui um emprego bom. Depois de toda essa transformação, eu dentro da igreja eu ouvi falar do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Aí eu comecei a ter uma certa curiosidade e conhecer o Espírito Santo. Foi que eu comecei a buscar o Espírito Santo. Passava noites orando, buscando. E aquela paz que eu tinha dentro de mim, ela aumentou. Até que eu tive o batismo com o Espírito Santo. Dentro de mim subiu uma certeza de que Deus era comigo, de que Ele estava já fazendo morada. Eu, por ser antes uma pessoa tão suja, tão podre, para mim mesmo, não era nem para o mundo. Eu passei a ver que eu tinha valor para Deus e que mesmo assim Ele não me deixava de lado. Hoje eu dependo do Espírito Santo. Hoje eu sou dependente dele, né? Eu não dependo mais do crack, da cocaína, não dependo mais da prostituição, né? Hoje
Hoje o meu melhor momento da minha vida, a melhor parte da minha vida, a hora da minha vida, é quando eu falo com Deus. O meu momento com Deus ali é tudo. Eu abandono qualquer coisa para ir num lugar reservado, falar para Deus que eu amo Ele, que eu amo o Espírito Santo. Esse é o meu melhor momento. Eu posso dizer que eu encontrei o maior tesouro que um homem pode ter, que é a certeza da minha salvação. Há um doce Espírito aqui, já posso sentir. Pois é, minha amiga, meu amigo. Você vê como Deus faz as coisas, né? A pessoa pode ser pior do que um lixo. Mas quando ela é sincera, né, Márcio? O senhor vê que existe um ditado nesse mundo que a pessoa diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito, não. Mas você não é pau, você é gente. E se você é gente, você muda. Quando o Espírito Santo, ele possui a vida da pessoa, ele transforma. Ele faz aquilo que o ser humano duvida, as pessoas não acreditam. E uma história como essa é fortíssima demais. Não tem como, não existe argumento contrário, não tem como. Acho que não existe uma pessoa que possa contradizer um testemunho como esse, né? O pior incrédulo, ele há de convir que Deus existe. Deus existe. E Ele não só existe, mas Ele tem compaixão de todos os que estão gemendo, sofrendo, aqueles que estão atribulados, abatidos, caídos, aqueles que não querem mais viver, estão pensando em dar cabo da vida. Minha amiga, meu amigo, vamos e venhamos. Você está aí me ouvindo nesse momento com a vida toda destruída, todo fracassado. Você está desesperado. Você não tem mais nada a perder. Você não tem nada a perder, né? O que você tem a perder? Perder o que você não tem? Então, você que deseja ter essa vida transformada, você deseja ter uma nova vida. Talvez esse pensamento tenha passado na sua cabeça. Puxa, quem dera que houvesse uma chance da gente mudar de vida. Pois eu quero dizer para você que acontece. O Espírito Santo, ele muda a mente e o coração. É o caso que aconteceu com o Héctor. Mudou a sua mente, mudou o seu coração. E quando mudou a mente e o coração, ele deixou de ser travesti para ser um homem de verdade. Héctor. Ele deixou de ser um travesti para ser verdadeiramente o que ele nasceu, homem. E não é que Deus venha impor barreiras para o homossexual, o travesti ou quem quer que seja. Não. Ele está pronto para transformar a vida das pessoas. Transformar, mudar a vida das pessoas. Por isso é que nesta quarta-feira nós teremos a noite do avivamento, a noite da vida, a noite de uma nova vida, aqui no Templo de Salomão, a partir das 7 da noite. A reunião começa às 8, mas a partir das 7 nós já temos o templo aberto para você ter um encontro pessoal com Deus, falar com Ele, conversar com Ele, dialogar com Ele. Enfim, você vai ter momentos sós com Deus. E às 8 da noite, então, nós começamos o trabalho de orações, de louvores e de busca do Espírito Santo. Mas é preciso, para você receber o Espírito de Deus, apenas uma coisa, minha amiga, meu amigo. Deus não faz objeção que você... eu estou carregado de pecado. Não importa. Para Deus não importa. Jesus disse, eu não vim para os sãos,
Eu vim para os doentes, para os pecadores, para os aflitos. Ele veio para pessoas como você, que está se sentindo assim um lixo. Ele veio para você. Agora, ele exige que haja esse desejo de querer mudar. Porque o Hector, ele quis mudar. Ele manifestou o desejo de mudar. Ele disse, eu quero mudar, eu não quero ser mais isso. E é isso, essa fé, ele esboçou esse desejo de mudar, aí sim. Deus não vê o que ele fez, mas o que ele era naquele momento. Não, eu quero mudar, Jesus. E é como aconteceu com os 2 cegos. Jesus perguntou, vocês creem que eu possa fazer isso, curá-los? Eles disseram, cremos. Então Jesus disse, então seja feito conforme a vossa fé. Então, tem que haver essa parceria, essa aliança, parceria, essa sociedade, você com ele e ele com você, para que venha acontecer uma nova vida. É porque o nosso Deus, ele não impõe a sua vontade, ele não impõe, você tem que seguir isso aqui. A pessoa, ela tem que desejar acima de tudo. E nós temos também pessoas que creem na palavra de Deus, que precisam desse avivamento, porque apesar de crer e ter fé, elas têm sido um referencial de derrota nesse mundo. As pessoas conhecem você quando falam o seu nome, quando citam um referencial de derrota. Conhece a Dona Maria? Não, aquela que tem um filho preso. Conhece o seu João? Não, aquele que deve para todo mundo. Agora eu sei quem é. Conhece a fulana, o fulano, aquele que vive doente, que se separou. Quer dizer, a pessoa é só lembrada por um referencial de derrota. E quando o Espírito Santo vem, quando há esse avivamento, então você passa a ser um referencial do próprio Deus nesse mundo. Isso é muito forte. Quem olhar para você vai vê-lo. Você passa a ser esse referencial. E o Templo de Salomão é santo, mas aceita todos os pecadores que querem mudar. É, como Jesus, né? Jesus veio para os enfermos, para os necessitados, para os aflitos, para os cansados e sobrecarregados. Foi para esse tipo de gente que Jesus veio. E o Templo de Salomão é para essas pessoas. É para abrigar aqueles que não têm mais para onde ir, aqueles que não têm mais o que fazer para mudar de vida. Então, o Templo de Salomão é um lugar onde você vai se encontrar com Deus. Eu estava conversando com o bispo Clodomir e ele falou assim que na última cadeira do templo, lá na última fila, tinha um mendigo e ele chorava copiosamente. Era um mendigo, mas estava ali chorando copiosamente. Então o bispo falou com ele, mas por que você está chorando? Ele falou, eu nunca esperava entrar num lugar como esse. Eu não tenho dignidade para estar aqui. Mas o bispo falou com ele, não, mas esse lugar é para pessoas como você. Jesus tem os braços abertos para todos os que têm sede, os que têm fome da sua presença. E é por essa razão que o Templo de Salomão faz a diferença. Apesar da sua grandeza, beleza, apesar da sua majestade, ele abriga todos os cansados e sobrecarregados para fazer aquilo que foi feito na vida do Hector. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós. Eu vim de uma família onde os meus pais eram separados, eu morava com meu pai e a minha madrasta. Então, bem cedo eu fiquei afastada da minha mãe, fui morar com meu pai. E eu vim para São Paulo, que eu sou de Belém.
Só que quando chegou aqui em São Paulo, eu tinha 18 anos, então eu me envolvi com um rapaz. E aí que começou todos os meus problemas. Porque até aí eu era inocente de tudo. Só que quando eu me envolvi com ele, eu acabei logo em seguida engravidando. E assim que eu engravidei, ele me abandonou. Então foi o meu fundo de poço. Imagina uma menina que vem de Belém do Pará, com 18 anos, e morando de aluguel, trabalhando em shopping. Então eu fiquei totalmente sem rumo, sem foco, sem direção. E aí eu fiquei começou a depressão, eu comecei a ser uma menina muito triste, eu era uma pessoa muito agressiva, eu chorava muito, eu passava a noite toda chorando, porque era aquilo que me aliviava, o choro. Então, com esses problemas, logo em seguida eu ganhei o meu filho. Imagina para uma mãe de 18 anos que não foi criada com a mãe, e de repente ser mãe e não ter família, não tinha ninguém para me ajudar. Então isso foi muito difícil para mim. Então quando meu filho chorava, eu ficava nervosa, eu queria agredir ele, bater nele. Eu amava o pai dele e o pai dele não queria ficar comigo. Então eu me humilhava pro pai dele, eu ligava todas as noites para ele e ele não me atendia, não me retornava. Então isso era muito angustiante para mim. Foi então que, como eu não conseguia dormir, eu passava a madrugada inteira na frente da TV. E um dia eu parei no programa da Igreja Universal e eu fiquei curiosa. Eu queria saber o que era o Espírito Santo, porque eu não sabia o que era o Espírito Santo. No domingo de manhã, eu peguei meu filho e fui para a Igreja Universal. E aí então eu comecei a desejar o Espírito Santo. Eu almejava ter o Espírito Santo porque as pessoas diziam que quem tem o Espírito Santo não se sentia sozinha, não se sentia vazia. Então eu queria o encontro com o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar, até que um dia eu recebi o Espírito Santo e a minha vida mudou completamente. Eu era uma pessoa triste, eu passei a ser uma pessoa feliz. Eu era agressiva, eu passei a ter calma, ter amor pelas pessoas, ter paciência, coisa que eu não tinha. E com meu filho, eu passei a ter carinho, dar atenção, coisa que eu não tinha, eu não dava para ele essa atenção que ele necessitava. E hoje eu sou transformada porque eu tenho o Espírito Santo, ele me mudou completamente. Eu passava por muitos problemas na minha família, por ser vazio, por ver muitas brigas dentro da minha casa, meus irmãos, aquela discussão, e isso gerava muito em mim uma incomodação, um sofrimento, ao ponto que eu queria me matar, achava que todo mundo poderia ser feliz, eu não. Eu buscava até nisso, até no meio dos meus amigos, baladas, em festas, em estar com eles, mas tudo isso, nada me supria. Quando eu me deparava à noite, quando eu chegava para dormir, via a situação da minha mãe chorando, aquela tristeza, aquela dificuldade por estar todo mundo desempregado. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. Foi assim as piores fases, porque eu cresci sem aquele carinho de pai. Então eu via muitos tendo um pai e eu não tinha aquele carinho. E minha mãe precisando trabalhar para dar de sustento para os meus demais irmãos. E aquilo ali me maltratava muito. Aquilo ali criava em mim uma solidão, uma tristeza. E foi onde eu comecei a procurar a felicidade em outros lugares. Comecei a frequentar lugares que não eram para mim estar naqueles lugares. Então eu procurei, muitas das vezes eu pensava como que eu ia fazer para mim dar cabo da minha vida, tirar minha vida de qualquer jeito. Isso bem novo, jovem, sem pai, sem nenhuma estrutura. Eu queria conquistar as coisas, não podia. E isso me causava muito sofrimento. Para mim, felicidade já não existia mais. Até um dia que eu recebi um convite. E foi onde eu cheguei à Igreja Universal. E chegando à Igreja Universal, eu vi um rapaz falando da minha vida. Que ele também tinha perdido o pai dele cedo. E que ele encontrou a felicidade. E aí eu fiquei me perguntando, não tive a oportunidade de saber. E eu queria saber como que ele achou a felicidade. Foi quando eu vi ele dizendo que ele tinha recebido o Espírito Santo. A vida dele tinha se mudado, a vida se transformou. E eu fiquei me perguntando quem era o Espírito Santo, como eu fazia para ter o Espírito Santo. Então eu almejei com todas as minhas forças. Eu procurei colocar
toda a minha vida para receber o Espírito Santo. Então eu comecei a fazer tudo que era dito, tudo que era orientado, não faltava nas correntes, nas reuniões, eu estava sempre ali participando, até o dia que eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu pude, então me lembrei daquele rapaz, o que ele tinha falado e testemunhei para mim. Então hoje eu sou feliz. Hoje eu posso falar de felicidade porque há isso em mim. E a paz, aquela tristeza que eu via no meu lar, hoje já não há mais. A alegria, aquele tormento, aquela tristeza, aquelas brigas, eu pude perceber que logo depois de eu ter recebido o Espírito Santo, aquilo foi acabando. Porque os meus familiares, minha mãe, eu pude chegar perto dela, eu pude conversar, eu pude passar aquela alegria, aquela felicidade que estava em mim. E ela pôde ver também que há a felicidade, há a solução. Hoje eu posso dizer que após eu ter recebido o Espírito Santo, a minha vida mudou totalmente. Pois é, você está vendo? O Espírito Santo é o outro consolador, é o substituto do Senhor Jesus. Antigamente, Jesus conduzia os discípulos pessoalmente, fisicamente. Hoje, o Senhor Jesus dirige os discípulos em espírito, não mais fisicamente. Mas agora, ele não está fisicamente do lado da gente, ele está dentro da gente. Ele quer estar dentro de você para conduzi-lo a uma vida feliz. Mas, obviamente, para você recebê-lo, você tem que se entregar, você tem que se dar, você tem que aceitá-lo, aceitar as condições dele, não é? Você tem que aceitar as condições do Senhor Jesus. Então, amanhã nós teremos essa noite do avivamento, a noite do avivamento. Você é fria espiritualmente. Você sabe que, Márcio, é mais fácil uma pessoa ser completamente uma pessoa que está fora do contexto de igreja, do Evangelho, da Bíblia. É mais fácil para essa pessoa receber o Espírito Santo do que uma pessoa que está há anos no Evangelho, mas está viciada na palavra de Deus. Ela é viciada na palavra de Deus, ela conhece bem a palavra de Deus, mas ela não pratica nada, ela não se entrega, ela não se rende, ela não mergulha naquelas promessas. Então a palavra de Deus se torna apenas letra para ela. Ela fica seca porque ela não tem o espírito da letra, ela tem somente a letra. É a resistência, né, bispo? A pessoa, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não faz. E o Espírito Santo fica falando com ela, dando a direção, mas ela está sempre resistindo e por isso que ela fica apagada. Por isso que a pessoa, mesmo ela conhecendo, ela não tem vida. Nesse momento, o Espírito Santo está buscando você, porque ele quer fazer esse avivamento, ele quer mudar a sua vida, ele quer apagar o seu passado, ele quer remover as culpas de você, ele quer mudar tudo, mas não pode existir essa resistência. Eu até me lembro, bispo, o senhor falou de um mendigo, eu me lembro há muitos anos que havia um mendigo que estava na igreja também participando da reunião, e das 18 horas. E quando terminou, eu fui conversar com ele, e ele conhecia muito a Bíblia, mas muito. Todos os versículos da Bíblia ele conhecia. Eu era bem novinho, ele conhecia mais do que eu na época. E ele falou assim, eu falei, o senhor conhece tanto a Bíblia, assim? Por que o senhor está nessa situação? Aí ele falou, olha, eu fui 15 anos pastor de uma igreja que não importa qual. E ele disse, em 15 anos, eu preguei para as pessoas o que eu tinha que ouvir. Quer dizer, é uma pessoa, como o senhor disse, conhecia a letra, mas tinha resistência em obedecer e praticar o que pregava. É o orgulho, né? Continua. E aí, o resultado dessa atitude foi aonde ele chegou. Então, tem muita gente que conhece a palavra, como o senhor falou, mas o Espírito Santo tem falado com ela, tem dado chance a ela para se arrepender, mas ela
ela faz ouvido de mercador. E é por isso que mesmo ela tendo uma Bíblia, ou estando dentro até de uma igreja, ela é uma pessoa apagada e fria espiritualmente. Mas ele sabia. Não tinha só que ouvir, faltava praticar aquilo que ele estava pregando. Porque não adianta você conhecer a palavra, não adianta você pregar a palavra, não adianta você ensinar a palavra de Deus, se você não a coloca em prática. Primeiro você tem que praticar. Para que a gente possa passar para outras pessoas, primeiro a gente tem que vivenciar, praticar. É o que Jesus fala. Aquele que ouve e não pratica é insensato. É insensato. E é como se tivesse construído a sua casa sobre a areia. E o mar vem, ou a chuva, a tempestade vai destruir, não tenho dúvida. Então, assim aconteceu com esse ex-pastor, que tornou-se mendigo porque conhecia, apesar de conhecer a palavra, ele não a praticava. A mesma coisa são muitos crentes que me ouvem nesse momento. Muitas pessoas crentes, mas crentes mesmo, crentes há 20, 30, 40 anos, que não têm o Espírito de Deus. Não têm porque se acham senhoras da verdade. São orgulhosas. Eu comecei na igreja há muito mais tempo. Eu estou na igreja há muitos anos. Quer dizer, elas carregam aquele orgulho de serem crentes há muitos anos. Pois olha, eu vou dizer para você, eu tenho sido servo de Deus há 51 anos, mas cada dia para mim é uma novidade, porque a cada dia ele tem algo novo para nós. Mas, nesses 51 anos, nós temos procurado aprender e praticar aquilo que nós aprendemos. Porque não adianta você saber se não praticar. É a mesma coisa que o médico. O médico se forma. Ele é médico. Ele tem a ciência consigo. Mas se ele não pratica essa ciência, ele esquece. E ele acaba se tornando ignorante. A mesma coisa acontece com o arquiteto, com o engenheiro, com o advogado, qualquer profissional que tem conhecimento e não pratica, acaba deixando de ser profissional. E é por isso que nós temos autoridade para falar a respeito do sacrifício, porque nós abrimos mão de tudo, deixamos a nossa vida para servir ao nosso Senhor. Nós temos colocado a nossa vida, os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, 100% no altar. Mas não é só para pregar o Evangelho, nem ensinar o Evangelho. Mas você vive a cada dia com a sua família, com sua mulher. Há uma vivência, há uma prática daquilo que nós pregamos. Porque se nós não praticamos aquilo que nós pregamos, nós somos os piores dos seres humanos. Nós somos hipócritas, que não têm salvação. Você sabe que hipócrita não tem salvação. Então, minha amiga, meu amigo, você que me ouve nesse momento e que tem vivido essa vida fingida, dissimulada, você não tem o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E quem anda na mentira não pode ter o Espírito da verdade. Então, amanhã, se você quiser dar uma chance para si mesma, então, às 8 da noite aqui, aliás, antes das 8 nós teremos a reunião às 7 horas. Às 7 horas começa a reunião entre você e Deus. E às 8 horas a reunião é conosco. Então nós teremos essa reunião a partir das 7 horas aqui no Templo de Salomão. Apenas aqui no Templo de Salomão, a noite do avivamento, se você quiser. Agora, se você não conhece a Bíblia, se não conhece nada, para você é mais fácil. Para você é mais fácil receber o Espírito de Deus. Parece incrível, né? Não vai se apoiar em nada, né? Não vai apoiar, é isso, exatamente. Vamos ouvir mais um testemunho.
Eu era uma pessoa bem segura, eu tinha complexo de inferioridade. Isso eu acho realmente desde pequena, não é uma coisa que eu carreguei realmente, né? E por conta disso eu tinha comportamentos estranhos, né? Eu era muito ausente em casa, eu sempre queria estar na rua, eu sempre queria estar com pessoas. Mas mesmo estando com as pessoas, eu não era feliz. Naquele momento, poderia aparentemente ser bom, mas quando eu retornava para casa, eu me sentia vazia, eu voltava pior do que quando eu saía. Né? E foi quando eu recebi um convite de uma amiga que já estava na Igreja Universal há algum tempo e nós trabalhávamos juntas nessa época e ela insistiu muito, mas eu não aceitei o convite logo de cara, né? Quando eu aceitei, depois de muita insistência dela, na primeira vez que eu pisei na Igreja Universal, eu já senti algo diferente. Foi quando eu comecei a ir e a ouvir falar do Espírito Santo. Eu percebi a alegria que as pessoas sentiam, mas eu falava, meu Deus, eu não sei, eu não sinto isso. Eu muito isso. E foi onde eu comecei a buscar, ia sempre nas reuniões, seguia realmente o que era passado, o que era direcionado, até que eu recebi o Espírito Santo. Esse dia você não esquece, é marcado, né, na sua vida, é uma alegria, é uma coisa, é extraordinário, contagia, não tem como as pessoas não perceberem, mas não é só as pessoas, e sim você, as atitudes que você toma, a forma que você fala, né, a serenidade que você cuida das coisas, das pessoas. Dentro de mim mudou, né? O meu comportamento, insegurança não existe mais. Por mais que existam os problemas que nós estaremos diante deles, mas nada é difícil hoje. Com isso, realmente refletiu bastante na minha vida profissional. Hoje eu deslanchei, hoje eu sou feliz com a minha vida profissional, eu sou realizada na minha vida profissional, com a minha vida familiar também. Hoje minha mãe vê a diferença, a forma que eu me comporto, a forma de falar, né? Hoje não é nada aos gritos, hoje tudo é calmo, tudo a forma de realmente de conduzir os problemas é diferente. Hoje eu tenho paz, tenho alegria, né? E isso tudo aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo. Muito forte. É isso que Deus pode, deseja, quer e vai fazer na sua vida. Eu me lembro de uma mulher, ela se aproximou do Senhor Jesus, ela disse, em outras palavras, feliz é sua mãe, feliz a mulher que lhe deu a luz. E Jesus disse para ela assim, mais feliz ainda são aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica. É isso que ele quer. Que você não seja apenas um conhecedor da palavra. Que você não seja apenas um ouvinte da palavra. Mas, acima de tudo, você venha colocar em prática. Porque você colocando em prática, a sua vida vai ser outra. Se você deseja receber o Espírito Santo, se você quer ser possuído pela presença de Deus, que vai entrar você, vai lhe regenerar, vai fazer de você um filho de Deus, uma filha de Deus. Você deseja esse avivamento espiritual nessa quarta-feira, às 8h da noite, com o Bispo Macedo. Você deve chegar 7 da noite, já para estar ali preparado em espírito de oração, e 8h em ponto, participar dessa reunião especial. Aqui no Templo de Salomão, estará acontecendo essa cerimônia na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Deus abençoe a todos. Perto quero estar, junto ao Senhor, pois prazer te adorar.
amigo me tornei.